Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro chamado Meditações Diárias do Chico, que começa nos dizendo, pensando em Deus. Ele começa falando, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente, de modo especial, na simpatia e no amparo possível, em favor daqueles que se fizeram, pois, pais e tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora, e em muitas ocasiões alquebradas por dentro, sob a carga das lembranças difíceis que conservam, em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse, e ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de que se converterem nos guardiães da alegria e da segurança dos filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que se lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou que enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na Terra de hoje instituiu datas de homenagem às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos nós que o Dia das Mães é o Dia do Amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o Dia de Deus. Fica aí, então, para a nossa reflexão, não é? O devido apreço que todos nós temos que proporcionar aos pais. Que, pelo que ele falou aqui, muitos deles, a maior parte, renunciou, inclusive, à própria felicidade, pela felicidade dos filhos. Sofreu, estragando a própria saúde, para não deixar faltar o sustento dentro de casa. Então fica aí o nosso sentimento de gratidão para todos os pais. Vamos fazer uma reflexão sobre isso profundamente. Se algum de nós tem algum ressentimento dos pais, se algum de nós tem alguma decepção dos pais, se algum de nós tenha lembranças amargas dos pais, por causa de sua ignorância, de sua estupidez, por causa, muitas vezes, até de seu egoísmo, enfim, por causa de suas falhas, se temos esse tipo de sentimento, é importante dissipá-lo de dentro de nós e reconhecer que os pais têm lá suas virtudes e temos que aprender com Deus. Deus nunca, jamais observa os defeitos das pessoas. Deus só observa virtude. O trabalho de Deus é potencializar as virtudes que todo ser humano tem. Deus não analisa os defeitos. Se ele analisasse os defeitos, ele teria analisado o defeito de Maria de Magdala, não é? Que deveria, pela lei do homem, ser apedrejada, morta por apedrejamento. Mas Jesus não, Jesus potencializou suas virtudes. Tanto é verdade
né? Que se ele tivesse feito o contrário, tivesse condenado ela, tivesse censurado ela, nem censurar ele não censurou. Por que Jesus não fez isso? Porque ele sabe que todos nós sempre pecamos e sempre vamos pecar. E tudo isso acontece porque não é porque somos maus e não é porque existe o mal, porque o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Todos nós cometemos falhas por causa do estágio evolutivo atual em que nos encontramos. Estamos ainda à mercê da ignorância. Quando nos desvencilharmos da ignorância, o mal desaparecerá. Porque o mal não existe. O que existe, o mal, ele é consequência da ignorância do homem, ou seja, da imperfeição do homem. Vamos definir bem o que é o mal. O mal decorre da imperfeição dos homens. Quando os homens se tornam perfeitos, o mal desaparece. Então ele nunca existiu. Se ele desaparece é porque nunca existiu. Ele é temporário, tem prazo de validade. E o prazo de validade é quando nós adquirimos o conhecimento e expurgamos de dentro de nós nossas imperfeições. É assim que funciona. Então nós não podemos julgar os nossos pais pela sua omissão, pela falta de carinho, porque por pior que seja o nosso pai, os nossos pais, nós temos que, através de um sentimento de gratidão, orar pelo que ele já fez por nós. Fez pouco, mas o pouco que fez, ele nos trouxe para a terra. Então, nós temos que orar pela felicidade dele. É assim que funciona. Fica aí para a nossa reflexão, que Jesus nos abençoe a todos.